Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos nessa atualização aí de frio e baixa umidade, porque é preocupante, tá? A gente vai atingir aí níveis bem alarmantes, principalmente em parte do centro-sul do país. Eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está no Alerta do Tempo. Vem comigo, vamos junto. Vou falar primeiro a respeito desse frio, né? São duas massas de ar polar. E claramente nessa imagem aí, nós já conseguimos ver algumas coisinhas. Então, onde está todo esse verde aqui, ó, tá? Dando umas pontadinhas, né? Aqui mais ao sul da região nordeste, mas no resto do país, né, esse vermelhão aqui demonstrando muito calor. E por falar nisso, tanto ao longo da terça-feira, data de publicação desse material, como amanhã, quarta-feira, o sol ele volta a predominar em grande parte, por exemplo, da região sudeste, que vinha enfrentando o céu nublado, um pouco encoberto, né? Mas na quarta-feira, apesar do amanhecer bem frio, as temperaturas máximas já têm uma ligeira elevação. Por quê? Porque apesar dessa frente fria, ela vai ser bem oceânica, mesmo assim, a gente tem as características de pré-frontal. Então, a gente tem essa elevação nas temperaturas, pegando São Paulo, Volta Redonda, Minas Gerais. Contudo, na quinta-feira, tudo começa a mudar. Por quê? A nebulosidade torna a aumentar sobre a faixa leste do sudeste, especialmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Tem possibilidade de chuva fraca e vai intensificar esse frio. O amanhecer vai ser bem frio, tá? Tempo encoberto no sul de São Paulo, metade sul do Rio de Janeiro. As mínimas abaixo dos 10 graus no sul de São Paulo, região serrana do Rio. Podemos falar também das demais áreas dos dois estados. Deve variar entre 12 e 17 graus, tá? As mínimas absolutas, tá certo? No começo da semana, foi bem frio, tá? Agora vai ser também, não deve subir muito não, tá ok? E tem mais, uma grande amplitude térmica, ou seja, temperatura decai muito no finalzinho da tarde, início da noite. Cabe ressaltar, e sobe muito durante o dia aí, né, com a radiação solar. Mas na faixa leste, que se estende desde o sul de São Paulo, passando pela capital paulista, até a região de Volta Redonda, as máximas também não vão ser agressivas, não. Vamos dar uma olhada. Então, a gente consegue ver claramente o seguinte. Máximas entre 13 e 20 graus quando nós analisamos justamente essa imagem, tá certo? E tem mais. Isso representa anomalias de mais ou menos 8 graus abaixo da média em algumas áreas. Na sexta-feira, o padrão é muito semelhante, muito parecido. Amanhecer encoberto, temperaturas mínimas subindo ligeiramente, baixa amplitude térmica, com tardes frias, aí na sexta-feira já muda um pouquinho. No leste de São Paulo, essa parte da amplitude térmica, e do Rio de Janeiro. Tem previsão de temperatura máxima de apenas 10 graus em áreas mais elevadas, na região serrana, né, do Rio de Janeiro, representando uma anomalia de cerca de 10 graus Celsius abaixo da média para essa época do ano, né? Cabe ressaltar também que a semana termina com chuva em São Paulo e em Minas Gerais.
Quando a gente olha isso daí, cabe ressaltar o seguinte também, tá? Tem alguns modelos, tá? E eu fico com eles porque eles estão colocando a possibilidade de algum chuvisco, né? Um chuvisquinho aqui no Rio de Janeiro também. Quando a gente analisa aí, tá? Eles colocam isso, tá? Eles colocam isso. Aí o modelo é CMWF, mas tem outros modelos, aí é europeu. O modelo americano, ele estava dando, no total, entre quinta e sexta, quase 10 milímetros aqui no Rio de Janeiro. A CMWF estava dando menos. Mas a gente tem essa possibilidade de chuvisquinhos na faixa leste de São Paulo, Rio de Janeiro, ao longo da quinta e da sexta-feira. Essa chuva deve começar ao longo da manhã, minha gente, tá? Ali no sul de São Paulo, vai se espalhando por toda a faixa leste ao longo do dia. Tem chuva fraca também na madrugada de São Paulo. Pega ali ao longo de sexta, quando pode voltar a chover ao longo do dia, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Mas não é chuva muito pesada, não. Tirando algumas regiões. Olha só, aí os acumulados, né? Por exemplo, quando a gente pega aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui, eu vou tirar o microfone rapidamente. Então, a região ali próxima. Tá difícil porque a letrinha tá bem pequena. Realmente aqui ele não tá abrindo o nome. Então, Santos pode registrar chuva aí na forma de pancadas, tá? Agora sim, ele abriu para mim aqui. Capão Bonito também. Né? São essas duas regiões, principalmente Capão Bonito e Guapiara. Essa letra aqui, mesmo dando zoom, é complicado. Mas a maior parte deve registrar isso. Né? Ali é mais ao sul de São Paulo, Serra do Mar, região serrana do Rio. Ali que pode dar chover mais, né? Batendo assim na casa dos 20 milímetros. O que preocupa mesmo é a umidade relativa do ar em algumas localidades. Eu falei no início que ia ser preocupante. Então vocês podem ver aí, ó, né, entre quarta e quinta-feira, 6%. Tá? Então, 13 estados, são mais de 1.600 municípios em alerta, o próprio Instituto Nacional de Meteorologia. Então, tem regiões aí como Catalão, Uberlândia, Patos de Minas, né, menos de 10%. Na realidade, são 1.673 municípios. Então, cabe ressaltar que aí, extremamente baixas, 6%, é um índice, olha, né, eu que tenho as ites aí, né, rinite, sinusite, essas praguinhas, é complicado. Né? Então, uma região que abrange o norte de São Paulo, oeste de Minas, Goiás, Mato Grosso, extremamente baixa. Extremamente baixa. Agora, no geral, a umidade relativa deve ficar abaixo dos 30%. Tá? Isso pegando a grande média aí no país. Só para vocês terem noção, quando atinge abaixo de 12%, de acordo com o próprio Centro de Gerenciamento de Emergências, tá?
isso configura uma situação de emergência. Medidas drásticas têm que ser tomadas, tá certo? Então, são valores muito perigosos, muito perigosos. Para medidas de comparação, é um tempo tão seco quanto registrado na Argélia, Mauritânia, no mesmo período, tá certo? É problemático. Então tem que beber bastante líquido, principalmente água, tá certo? Evitar bebidas muito açucaradas, como refrigerantes ou bebidas alcoólicas, exposição ao sol nas horas de pico, né? Hidratante, protetor solar, umidificar o ambiente, tá certo? Hoje em dia a internet dá fácil acesso para isso, tá? E falo isso como condição de saúde, como biólogo, né? Quem puder aí, tiver com a condição, mas então coloque um paninho, uma toalha para umedecer o ambiente, né? Mas então, ou então utilize climatizadores, tá? Tem de vários tamanhos, vários preços, né? Não é questão de propaganda, é questão de saúde pública, ou umidificadores, né? Para casa, tá certo? Potes com água também serve, toalhas úmidas, bebidas diuréticas, nem pensar, né? Café, álcool, nem pensar, tá certo? Então entre 10 e 16 horas aí, complicado, né? Complicado mesmo. Gente, tá dado o alerta, sempre com muita responsabilidade e credibilidade, com frio e baixa umidade, esse cenário aí nesta semana, aqui no nosso país, ok? Inscreva-se, compartilhe bastante, deixe seu like, chave Pix, QR Code está na descrição, para a sua colaboração, quem puder, e também inscreva-se no Ciência e Meio Ambiente, os 2 melhores canais aqui do YouTube. Um forte abraço, fique na paz.